Olá amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso quadro Direto ao Ponto. Eu sou o Regis Silva e este é o nosso canal Fé Espírita. Amigos, hoje nós vamos aqui tratar da diferença de desencarne coletivos para morte coletivas. Há uma diferença. No primeiro, há um acordo das futuras vítimas ainda no plano espiritual. Acordo esse, escolha essa que elas fizeram para, desta maneira, ficar de bem novamente com a lei divina que lá no passado foram por elas infringidas, né? Aí nós chamamos isso de programação reencarnatória, tá bom? Os desencarnos coletivos acontecem mediante a esta situação. Nas mortes coletivas ou mortes individuais, porque nem toda morte estava prevista, né? Vamos dizer assim, elas ocorrem por uma questão de sintonia ou de atração. E eu aqui vou lhes explicar os motivos que ocorrem com uns e não com outros, né? Por exemplo, alguém está num ambiente com centenas de pessoas e de repente alguém resolve jogar do alto de um prédio, sei lá, uma pedra, e essa pedra atinge A, mas não atingiu B nem C. E isso é um incidente. E por que ocorreu? Porque teria que ocorrer? Não. Simplesmente ocorreu, a causa não existe, não é verdade? Vamos lá, vamos acompanhar nosso raciocínio. O acaso não existe. Por que ocorreu? Alguém pega a pedra, vai para o alto de um prédio e resolve atingir essa pedra ao léu. Ora, existe uma direção. E se tiver alguém ali naquela direção, a pedra vai acertar, não é? Poderia essa pedra não acertar ninguém? Poderia. Poderia os espíritos chegar para aquela pessoa que está na direção daquela pedra e inspirar ela para sair dali? Poderia. Mas como e por que isso nem sempre acontece? Por uma questão de atração, sintonia e afinidade, né? Sobre isto, quem fala é a Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, na mensagem chamada Acasos Felizes. Lá ela diz assim: quantas tragédias poderiam ser evitadas se as criaturas se equipassem dos recursos da oração e da compaixão, desenvolvendo campos psíquicos de harmonia interior, a fim de serem melhormente inspiradas e conduzidas, permitindo que ocorra esses milagres de amor no transcurso das suas existências. O que é que a Joana de Ângeles está dizendo aqui e que nós podemos acatar para nós? Uma pessoa que vive em comunhão com Deus, com a divindade, com os espíritos superiores, não só na questão de oração, meditação, mas de serviço, de trabalho, ela vai criar para si uma proteção natural, não é? Do contrário daquela que não tem nenhum compromisso e nem quer nenhum compromisso com o amor, com a compaixão, com Deus, não é? Quantas pessoas não saem de casa para o seu trabalho e para um minuto, medita, faz a sua oração, agradece pela oportunidade do trabalho, agradece por estarem com saúde? Isso é muito importante. Nesse momento de comunhão, você está criando um certo, digamos assim, escudo de proteção. Aí está lá, né? Pega o ônibus, senta em uma cadeira, daqui a pouco sente uma necessidade de sair dali, não sabe o porquê, aí sai, aí daqui a pouco outro senta ali
e alguma coisa acontece, atinge aquele outro e a pessoa faz. Eu tive uma intuição que não era para ficar ali. Qual foi a diferença? Foi que uma estava e mantém esse contato com os espíritos através da oração, através do serviço, através do trabalho, que faz com que ela esteja mais apta a receber as suas inspirações. O outro, por não ter esse costume, esse hábito, ficou meio que sem proteção. Tudo é uma questão de atração. Na verdade, o bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Então, no caso das mortes coletivas, muitas das vezes elas ocorrem por falta dessa atração para com o bem, né? Apenas essa atração para com o mal, ou essa atração incidental apenas com as coisas materiais do dia a dia, que faz com que as pessoas fiquem totalmente cegas para aquelas que são de fato essenciais para também a sua sobrevivência e existência carnal. Que coisas são essas? Repito, a prática do bem, a prática da compaixão para com o outro, a fé em Deus, a fé na divindade, a fé nos espíritos, tudo isso faz com que a gente crie laços e também um campo energético de proteção. Aqueles que não têm esse tipo de hábito vão sofrer consequências de acordo com a sintonia que infelizmente proporcionam, seja consciente ou inconscientemente. Aí vamos lá, Regi, prova o que você está dizendo, né? Isso é bem importante. Pois bem, no livro Os Mensageiros, no capítulo 4, de nome Entre Árvores, há um exemplo muito bacana quanto a isso. Trata-se de um senhor na zona rural que é muito agressivo, é muito bruto com seu burrinho, né? Aquele senhor ignorante que todos os seus desabores ele desconta no pobre do burrinho. E nós todos, amigos, temos um guia espiritual, nós temos espíritos familiares, espíritos afins que zelam por nós, todos. Seja você crente, católico, ubandista, evangélico, todos temos, não estamos sozinhos. Temos essa proteção. Agora temos que criar laços para que ela realmente possa, de fato, fazer a sua parte, né? Que ela, de fato, possa vir ao nosso auxílio. Mas tudo isso trata-se da maneira que nós vamos exercer essa fé. Então, veja o que aconteceu com esse senhor. Veja aí na descrição, né? Ele foi atingido por um coice do seu burrinho. E um dos instrutores da vida espiritual chama o responsável, ou um dos responsáveis por aquele ambiente, e diz assim: mas fulano, você não fez nada para ajudar o espírito lá, protetor daquele ambiente? Faz. Tentei, mas o nosso amigo é de difícil trato. Ele não tinha como eu alertá-lo, né? Por mais que eu tentasse, todas as suas ações, o seu comportamento, a sua ignorância, a sua agressividade, a sua maldade, fez com que os meus avisos e meu auxílio não chegasse até ele, né? Aí veja só, lhe faltou proteção espiritual? Não. O que é que lhe faltou? Condições favoráveis para que ele pudesse receber as inspirações do mais alto ou as orientações. Agora, casos de desencarnes coletivos. Em que situações esses desencarnes coletivos ocorrem? Mediante ações da natureza, como terremoto, tsunami, incêndios e acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, desabamentos, ocupações inadequadas de áreas de risco e por aí vai.
Porém, temos que saber separar as coisas. Se um jovem sabe que não pode dirigir embriagado, tá junto lá com seus amigos, todos bêbados, pega um automóvel, sai a 80 por hora e venha todos desencarnar, eu não posso de maneira nenhuma dizer isso foi um desencarno coletivo. Não, é uma morte coletiva, né? Fruto de suas irresponsabilidades. E também não posso dizer, eita, tinha que ser, morreu desta maneira porque tinha que ser. Não, não tinha que ser. Quanto a isso, André Luiz, as obras do André Luiz são fantásticas. Quem ainda não teve a oportunidade de estudá-la, estude, né? Porque nós aprendemos muito. Porque o André Luiz, ele, através de suas obras, ele nos traz exemplos muito importantes, muito didáticos, né? Então, lá no Missionário da Luz, no capítulo 12, o André Luiz vai falar e vai usar o termo, é falado e é usado o termo completista. Do que se trata? Os completistas são aqueles espíritos raríssimos que recebem aquele tempo de existência, suponhamos 60 anos, e desencarnam com 60 anos. Esses são os completistas. Já muitos recebem o tempo de vida de 60 e desencarnam aos 40. Ficaram devendo 20, né? Esses são os não completistas, são os mais comuns. E também são considerados, através dos seus hábitos de vida, como suicidas indiretos. Por que morreram tão cedo? Não cuidaram da saúde, né? Eram viciados, seja no álcool, seja no cigarro, seja em qualquer outro tipo de droga, ou até mesmo na comida. E por isso vieram a falecer cedíssimos, precoce, pelo menos para o plano espiritual, né? Então perceba, tinha que ser? Não. O sujeito com seus hábitos, infelizmente, favoreceu o seu desencarne precoce, né? Depois André Luiz vai tratar mais desse tema de completista na sua outra obra, Obreiros da Vida Eterna, no seu capítulo 16, quando ele vai falar do personagem Fábio. E acerca dos desencarnos coletivos, para que vocês possam entender melhor, nós também recomendamos para vocês o livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, através da psicografia do Chico Xavier. Lá tem um capítulo que vai tratar do incêndio do Grande Circo que aconteceu em Niterói e explica por que aquelas pessoas foram vitimadas, né, em grupo, em coletivo, em coletividade, o motivo. E também o livro Somos Seis, também da psicografia de Chico Xavier, onde traz relatos de alguns jovens e de algumas pessoas que foram vitimadas daquele incêndio no Hotel Joelma. Lembra desse caso? Pois bem, existe até um vídeo, se eu não me engano, que trata dessa história do Hotel Joelma, chama-se Joelma, o 23º andar, tem até a participação do Chico. Então, essas são obras que tratam tanto da questão de que não existe mortes predeterminadas, não é? Que as pessoas não morrem porque estava na hora e no dia, morrem, seja, a maioria morre por acidentes, né? A maioria de nós não somos completistas e temos que, de fato, amigos, fazer essa separação do que é um desencarne coletivo do que é uma morte coletiva, ok? Esse foi mais um Direto ao Ponto comigo, Regis Silva. Até uma próxima oportunidade. Paz e bem para todos.